Ô meu amigo, você sabe a diferença entre o voto branco e o nulo? Sabe não? Essa sempre foi uma dúvida grande do eleitor brasileiro. Por isso, a nossa equipe preparou uma reportagem para explicar o que é o voto branco, o que significa o voto nulo. Tem diferença? É tudo igual? Matéria no balanço. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor é livre para escolher candidato ou não escolher candidato algum. Ou seja, o cidadão é obrigado a comparecer no local de votação ou a justificar sua ausência, mas pode optar por votar em branco ou anular o voto. E essas duas opções têm sido uma escolha cada vez mais frequente no processo eleitoral. Em 2016, ou seja, nas últimas eleições municipais, Chapecó continha 140.526 eleitores. E naquela oportunidade, em torno de 12.210 eleitores optaram por votar em branco ou nulo, uma parcela considerável, acima de 10%. Mas qual é a diferença entre o voto em branco e o voto nulo? O voto em branco é aquele em que o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Já o nulo é aquele em que o eleitor manifesta sua vontade de anular realmente o voto. Antigamente, como o voto branco era considerado válido, ele era contabilizado para o candidato vencedor como voto de conformismo, enquanto o nulo, considerado inválido pela Justiça Eleitoral, era tido como um voto de protesto contra os candidatos ou políticos em geral. Atualmente, conforme a Constituição Federal e a Lei das Eleições, vale o princípio da maioria absoluta de votos válidos, que são os dados a candidatos ou a legendas. Votos em branco ou nulos são desconsiderados e acabam sendo apenas um direito de manifestação de descontentamento do eleitor, que não interfere no pleito eleitoral. Por isso, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Para votar nulo, precisa digitar um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois a tecla confirma. É um direito, ao mesmo tempo um dever cívico de todos nós, né? O voto continua obrigatório, em que pese os efeitos da pandemia de Covid-19. Então, recomendo que todos eles exerçam esse direito, votem com consciência, analisando as propostas e ideias de todos os candidatos. Chapecó tem 151.220 eleitores regularizados para este pleito. Por conter menos de 200 mil eleitores, a cidade não tem segundo turno, ou seja, prefeito e vice e os 21 vereadores serão conhecidos já neste domingo.